dar bom dia novamente para todos. Dizer que nós vamos dar início ao nosso ciclo 4, ou quarto ciclo, como queira. Nesse quarto ciclo ainda tem um pouquinho de 3, porque eu optei por não trabalhar a parte de propriedades periódicas com vocês, até porque seria muito conteúdo, tá? E eu precisei que você tivesse realmente uma base relacionada à estrutura da tabela periódica, que para mim é o mais importante. Lógico que conhecer as propriedades periódicas também é de fundamental importância, mas não poderia ser leviano ao ponto de colocar tanto conteúdo para vocês num período desse que nós estamos vivendo, onde a gente não tem um contato direto, então as questões de dúvida elas iam surgir de maneira desacerbada e nós não temos ainda um mecanismo tão perfeito para que, por exemplo, vocês possam tirar suas dúvidas comigo fora desse nosso período que é tão curto de aulas remotas. Tudo bem? Então, o nosso conteúdo do quarto ciclo é propriedades periódicas e ligações químicas. Eu vou tentar trabalhar as ligações químicas até onde o meu amigo dos anjos não tenha trabalhado com todos vocês, que é a parte de ligações metálicas, né? Depois disso, daí a gente vai entrar em geometria molecular e vamos começar a chegar na parte do volume 2 relacionado ao nosso livro. Tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo de hoje, por favor, vocês me chamem a atenção, levante a mão ou mesmo acione aí os seus áudios, né, para que eu possa ajudar vocês de alguma maneira, tá? Porque eu vou falando e como eu não tenho um retorno de vocês, eu fico meio que empolgado, vamos dizer assim. Aí vocês têm que dar o termômetro para mim, para dizer assim, ó, a aula está sendo bem aproveitada e os alunos estão entendendo o que eu estou falando. Vocês precisam se manifestar. A questão é, se manifestem, tá? Espero que todos já tenham entregado as provas para mim, tá? Eu tenho mandado as provas, né? Eu acredito que a boa maioria já fez, né? Já me enviou. Eu pretendo já mandar o gabarito também, vou conversar com a Mônica direitinho, tá? Para mandar a resolução das questões, e vocês vão ter base de mais ou menos o que fizeram na prova, né? O que erraram, como podem resolver, enfim. Eu já fiz, mas vou enviar hoje à tarde. Tá, se eu não me engano, é até hoje o prazo, né? Então não esqueça de enviar, não. Se eu não me engano, até hoje. São o quê? A nossa prova foi segunda, né? Segunda passada, então são 7 dias já, né? Para ter sido feito. Tudo bem? Então, eu vou espelhar aqui um slide. Esse slide eu vou disponibilizar ele lá no sala de aula, tá bom? Hoje à tarde, o vídeo dessa aula aqui também vai estar lá. Então, quem, porventura, não pôde entrar para assistir a aula, né, vai poder também, assim como os demais, assistir a aula normalmente. Tudo bem? Deixa eu só encontrar aqui a parte que nos interessa. Pronto. Vamos falar aqui sobre as propriedades periódicas e aperiódicas. Lembrando que essas propriedades periódicas e aperiódicas estão relacionadas com o que Moseley falou. Vocês lembram que Moseley ele refutou a teoria de Mendeleev, quando Mendeleev disse que a tabela periódica, os elementos químicos, as suas propriedades, elas se repetiam por conta da massa atômica, sendo que essas características estão condicionadas à quantidade de prótons existentes no seu núcleo. E isso foi a visão do nosso amigo Moseley, né, Henry Moseley. Em 1911, aproximadamente, ele fez aí essa nova definição. Então, essas propriedades periódicas e aperiódicas, nós vamos ver a definição aí, ó. As propriedades aperiódicas são aquelas cujo valor aumenta ou diminui em função do número atômico. Colocado os valores de uma propriedade aperiódica num gráfico, obtemos uma curva crescente ou decrescente. Então, vai crescer ou vai decrescer, né? Vai depender do tipo de situação. São exemplos de propriedades aperiódicas: número de nêutrons, número de massa, né? Massa atômica e calor específico. Então, todos eles estão condicionados também ao número atômico, mas é considerado aperiódico, que não tem a ver com período, né? Não tem a ver com repetição. Esse A é que não se repete, né? Não tem uma repetição aparente. Também está envolvido aí com a parte de número atômico. Tudo bem? Mas já as propriedades periódicas, que é justamente o que foi visto
relacionado a características que se repetem tanto nos períodos quanto nas famílias. Só lembrando que período é na horizontal, né? Ó, período aqui na horizontal, família é na vertical, não é isso? A gente vai ver. Quando você observa uma propriedade periódica, pode verificar que os intervalos mais ou menos regulares, os valores das propriedades citadas são semelhantes, à medida que o número atômico aumenta. Colocando os valores de uma propriedade periódica num gráfico, obtemos a curva com máximos e mínimos, né? Vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. Verifica-se que elementos de um mesmo grupo ficam em posições correspondentes à curva. Um exemplo de propriedades periódicas, o que nós vamos trabalhar hoje, que é raio atômico, densidade, ponto de fusão e ebulição, energia de ionização ou potencial de ionização, afinidade eletrônica, eletropositividade, eletronegatividade e volume atômico. Então, tudo isso aqui é o nosso conteúdo de hoje. E eu já posso dizer para vocês que eu termino ele hoje, tá? Isso daqui é algo que vocês vão só lembrar, né? Só como se fosse uma lembrança vaga, né? Que vocês viram no ano passado com o professor dos Anjos, lá no 8º ano. Então, vamos prosseguindo, tá? Deu para vocês entenderem a questão da diferença de aperiódico para periódico. Né? O aperiódico, ele, se eu for representar em gráfico, é gráfico ascendente e descendente. Já nas propriedades periódicas, não, é como se fosse aquelas curvinhas, né? Que vai subindo, vai descendo, subindo e descendo. No mesmo instante, onde eu vou representar aí os elementos com essas características como raio atômico, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, energia de potencial, afinidade eletrônica, enfim, essas propriedades que vocês estão vendo aí embaixo. Vamos iniciar aqui com o raio atômico. Gente, o raio atômico, ele é característica principal dos metais, tá? Isso eu já vou começar dizendo para vocês. Os metais, todos os metais, todos eles têm os maiores raios atômicos, tá? Obviamente que se eles têm maiores raios atômicos, todos os ametais possuem os menores raios atômicos. Vocês estão vendo que um é o contrário do outro, né? Então, tanto o metal quanto a metal, eles têm os seus contrários. Um está sempre formando estruturas contrárias ao outro. Isso é uma condição de cada elemento, né? De cada família, de cada característica. Então, veja, o raio atômico, o que ele é? Aqui, ó, o raio atômico pode ser considerado a medida do tamanho do raio. É difícil medir o raio atômico, pois a nuvem de elétrons que circulam não tem limites bem definidos. Costuma-se, então, medir um raio atômico, no caso, utilizando o raio-x, relacionando a distância, né, que é o diâmetro, entre dois núcleos vizinhos, e dizer que o raio atômico é metade desse diâmetro, no caso da distância. Então, você está vendo aqui dois raios, né, dois elementos, vamos dizer que são dois hidrogênios aqui. Então, vamos pegar aqui esses dois diâmetros, ó, então a metade vai ser D sobre 2, que é justamente o raio desse átomo. No caso, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Um elemento que está no seu estado neutro, né? Um elemento que, a partir do momento que ele vai fazer uma ligação, que ele vai ganhar ou perder elétrons, se transforma em íons. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Nós temos aqui o sódio, o Na, e quando você não observa nada aqui em cima, nem final, nada, só o Na, especificamente o sódio, você está dizendo que esse elemento está neutro. Mas quando ele precisa se estabilizar, porque nós sabemos que todo e qualquer elemento ele precisa se igualar a um gás nobre. Então, para isso, ele vai perder ou ganhar elétron, vai depender da sua natureza. No caso, os metais, eles tendem a perder elétrons. Então, já vou adiantando, os metais eles são eletropositivos, eles vão formar cátions, eles vão perder elétrons, né? Já os ametais, eles são eletronegativos, eles vão formar ânions, eles vão ganhar elétrons. Então, a ligação vai acontecer, óbvio, nós vamos ver as ligações, nós temos ligações iônicas, nós temos ligações covalentes, nós temos ligações metálicas, então vamos ver essas ligações relacionadas a essas propriedades periódicas. Então, é necessário que a gente possa conhecer essas propriedades para quando a gente chegar lá em ligações, a gente não ficar perdido, né? Não se enrolar em poder definir, por exemplo, um tipo de ligação, se é uma ligação iônica ou ligação covalente. Então, veja, o sódio, dessa maneira aqui, é neutra. Mas se você vê o sódio assim, uma carga positiva, ele está formando um íon positivo chamado quem? Cátion. Então, o cátion, quando ele se forma, o que vai acontecer com o raio dele? Vai diminuir.
Então, o raio do cátion, ele diminui. Então, ocorre uma diminuição, né? Tá assim, meio cabroso essa diminuição, mas vai ocorrer uma diminuição, tá? Diferente dos ânions, né? Você tem o flúor, que é um ametal. Então, o flúor, quando ele forma o seu íon, ele forma um íon chamado ânio. Os ânions, gente, eles são negativos. Então, cátions são positivos, ânions são negativos. Então, você está vendo que o sódio está perdendo um elétron. Como é que eu vejo isso, professor? Olha aqui, ó. Esse 1 positivo aqui, ó. E o flúor, ele está ganhando esse elétron. Então, ó, tem um mais um com menos um dá quanto? Dá zero. Então, quando eles vão se unir, eles estabilizam. Mas o que é que acontece com o raio de um ânio? Né? Ele aumenta. Por que, professor, que ele vai aumentar? Porque imagina. Não ficou ridículo esse ânio aí, né? Mas imagine só, você tem uma quantidade de elétrons presentes aqui na eletrosfera desse cidadão, e tem o seu raio pequeno, né, aparentemente, e ele tem aqui a eletrosfera, com a sua quantidade de elétrons presentes aqui, né? Não estão todos circulados aqui, né? Não vou conseguir desenhar todos, infelizmente, mas ele está ganhando um elétron. Quando ele vai ganhar um elétron, o que vai acontecer? Esse elétron está chegando aqui, ó, que ele está ganhando. Está ganhando um elétron. Ele vai ter que aumentar o seu raio para que esse elétron que ele está ganhando possa se manter aqui estável na sua eletrosfera. Porque imagina só, ele tem uma quantidade X de elétrons que estão estáveis, que estão numa distância ideal entre um ao outro, lembrando que existe entre eles a repulsão. Então, se eles são de cargas iguais, eles tendem a tendência deles a repulsão é se afastarem. Então, ele precisa expandir o seu raio para poder fazer com que esse elétron que está chegando lá do sódio fique comportado ali sem atrapalhar a nuvem eletrônica de ninguém. Então, quando isso acontece, ele vai aumentar seu raio. Então, é o que está escrito aqui embaixo. Ó. Os ânions, eles têm um raio maior do que... o raio dele é maior do que ele no seu estado neutro. Né? Ó, ele no estado neutro é uma coisa, ele no estado de ânion é outra. No estado negativo, que vai estar lá em cima, ele está aumentando para poder suportar a quantidade de elétrons. Né? Do mesmo jeito, acontece com o cátion. O cátion, ó, o cátion ele tem um raio menor do que o seu raio correspondente. Infelizmente, eu não tenho estrutura para fazer o desenho aqui, tá? Eu ia fazer o desenho do sódio, ia mostrar as camadas. Vou perder muito tempo se eu fizer isso, infelizmente. Então, eu mostraria as camadas aqui do sódio normal, né, que são 3 camadas. Vou tentar fazer, para não ficar... Vou tentar fazer, tá? Então, tem um sódio aqui, ó, normalzinho, Na, e tem 3 camadas. Ele é o núcleo, então ele tem essa camada 1 aqui, tem a 2, e tem a 3. Tem 3 camadas, KLM. Então, bem aqui tem um elétron. Ele não tem 11 elétrons, então tem 8 aqui. Não, tem 10 aqui e botei mais lá. Mais aqui dentro, perto do núcleo. Ele vai perder esse elétron aqui, ó. Ele perde esse elétron fácil para o flúor. O flúor está bem aqui, ó. Quando ele perder esse elétron, gente, o que vai acontecer com essa camada? A camada KLN. A camada N, ela vai deixar de existir. Então, quando ele perde esse elétron, ela deixa de existir. É como se fosse um cercado. Ele é um fazendeiro, o sódio é um fazendeiro. Ele tem um cercado com seu gado. Só que aquele último lá, ele não consegue ver. Tem muito gado, vamos dizer que tem 10 mil cabeças de gado. Então, aquele último ele não vai ver. Então, alguém vai lá e tira. Fácil, tirou fácil. O que acontece com essa camada M? Ela some. A M não existe mais quando retirou um elétron. Então, a M aqui, ó, vai sumir. Não existe mais. O flúor levou, não vai existir mais essa camada M. Então, essas outras camadas aqui, ó, o que vai acontecer? O sódio vai perceber. Vai perceber que perdeu um elétron. Vai perceber que retiraram um elétron dele. Então, nessa percepção, ele vai aumentar o seu raio, fazendo com que, no caso aí, ó, vai diminuir, perdão, que aumenta não, ele vai diminuir o raio, fazendo com que os elétrons fiquem mais próximos dele. Então, existe a atração de carga. Nós sabemos que os opostos se atraem. Então, nessa atração de carga, retirar um elétron é mais complicado.
né? Então, o próximo flux que chegar tentando tirar outro elétron dele, vai gastar uma energia absurda, porque não vai conseguir tirar facilmente esse elétron aqui, ó. Se chegar outro flúor, opa, tem um sódio ali, eu vou já pegar o elétron dele. Eu não vai conseguir facilmente. Vai tirar, mas ele vai gastar uma energia tão grande. Então, o que vai acontecer depois que sai esse segundo elétron? Ele vai de novo diminuir o seu núcleo, né, para poder deixar os elétrons mais próximos ainda. E aí vai ser muito mais complicado se surge outro flúor, outro cloro, enfim, tentando tirar mais um elétron. Então, essa retirada, no caso aí de um cátion, vai diminuindo cada vez o seu raio, fazendo com que esses elétrons se aproximem mais e fique quase que impossível de ser retirados. Então, por isso que os cátions têm um raio menor do que o seu elemento natural, né? No caso, o sódio aí, o sódio neutro. O sódio neutro tem um raio maior do que o seu íon. Não esquece disso. Falou de metal e estiver comparando o raio dele neutro e dele na forma de íon, quem tem o maior raio? Vai ser ele neutro. Vai ser o elemento neutro. Isso para os metais. Para usar metais, quem que vai ter o maior raio? Ele neutro ou ele na forma de ânion? Vai ser ele na forma de ânion. Por quê? Porque ele precisa aumentar o raio para a chegada de novos elétrons. Tudo bem? Eu creio que tenha sido assim que o professor dos ânions falou para vocês. Mas, trocando em miúdos tudo que eu falei, se eu quisesse saber como eu defino os elementos que têm maior raio no período e que têm maior raio na família, como é que eu faço? Eu vou dizer que todos os elementos que estão na esquerda da tabela têm o maior raio. Veja, ó, da direita para a esquerda, né? Tá vendo aqui a setinha, ó, no período, né? Ó, da direita para a esquerda. Então, todos que estão aqui, ó, todos são ametais. Então, todos têm menor raio. Todos que estão aqui na direção da seta, né? Na ponta da seta, todos têm maior raio, porque todos são o quê? Todos são metais, ok? E isso nos períodos, tá? Nos períodos eu verifico isso daí. Na família, lembrando que a família, gente, é o quê, ó? É na vertical. Período horizontal. Família vertical. Período horizontal. No período nós vimos que é da direita para a esquerda. Então, quem tem maior raio é quem está à esquerda da tabela, tá? Na família, como é que eu vejo? De cima para baixo. Então, todo mundo que está embaixo na família, todos possuem maior raio. Se eu perguntasse para vocês agora, qual é o elemento que tem o maior raio da tabela periódica? Fica fácil. É o França, ele está bem aqui, ó. É o FR. Né? É o França, ele está aqui, ó. Então, ele tem o maior raio. Por quê, professor? Porque ele está mais à esquerda da tabela no período e mais abaixo de todos. Ó. Então, quem tem o maior raio é o frâncio. Então, quem perde elétrons facilmente aí, quem é? É o frâncio. Porque ele tem o maior raio. Imagina só aquele cercado que eu dei como exemplo aí do gado. O último elétron dele ele não consegue ver de jeito nenhum. Então, vem alguém e tira. Então, ele vai perceber que perdeu esse elétron e vai o quê? Vai diminuir o seu raio quando ele vira um cátion. Tudo bem? Posso prosseguir? Aí é a questão do tamanho, né? Aqui é onde se enquadra, onde se encontra quem tem os maiores raios na tabela periódica, tá? E especificamente o França, onde eu tinha falado para vocês. Tudo bem? Deixa eu apagar mais alguma coisa. Não, pronto. Vamos prosseguir aqui para a outra propriedade, a chamada densidade. Note que densidade ela é inversamente proporcional ao volume. Isso nós já trabalhamos lá no início do ano. Fizemos cálculo de densidade, né? Dei o exemplo do iceberg B15, né? Que tem cerca de 108 mil toneladas, né? E ele continua boiando na água. Isso é porque a densidade é inversamente proporcional ao volume. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Né? Então, se para atravessar ele é do tamanho do Canadá, para atravessar ele leva um mês, então afundar é quase que impossível. A sua densidade é muito menor em relação ao seu volume. Então, você vai notar que as densidades, ó, são propriedades periódicas, e aqui é aquele gráfico de altos e baixos, ó, onde mostra aqui os elementos em suas famílias, né, os que têm maior e menor densidade. E a maneira de eu verificar a densidade desses elementos no período horizonte, né? No período eu vou mostrar que é de fora para dentro. Então, todo mundo que está aqui no centro, né, todos que estão no centro, inclusive esses daqui que estão em evidência, que é o ósmio, que é o irídio e a platina,
Todos eles são considerados os mais densos da tabela periódica. E como é que eu vejo, então, professor, a densidade dos elementos nas famílias? É de cima para baixo. Então, você vai lá, o elemento que está mais embaixo na tabela, na família especificamente, vamos dizer que é na família dos metais alcalinos. Quem é o metal com mais densidade? Vai ser quem? Vai ser o frâncio. Por quê? Porque está mais abaixo da tabela na família. No período, quem são? Eu só tenho esses três aqui como sendo os mais densos. Lembrando, densidade nos períodos, mais uma vez eu vou frisando, períodos, está aqui ó, na horizontal, né? Período, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. Lembra que nós temos 7 períodos. Então, os períodos estão na horizontal, e como é que eu verifico a densidade, professor? É de fora para o centro, de fora para dentro, período de fora para dentro, da família, de cima para baixo, de cima para baixo, de fora para dentro, é a relação aí da densidade. Tudo bem? É a relação da densidade, ok? Prosseguindo aí, ponto de fusão e ebulição é parecido com a densidade, tá? Mas veja que os compostos que possuem maior ponto de fusão e ebulição são os metais, tá? Os metais, para chegar no ponto de fusão, por exemplo, o do ferro é 1800 graus. Então, o ferro ele só derrete, ele só vira líquido a 1800 graus, é muito alto, né, o ponto de fusão dele. Imagine só o ponto de ebulição, quanto é que não é? Não é verdade? Então, os metais têm os maiores pontos de ebulição. Vocês vão ver especificamente que ele está aqui salientando aqui os metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Ó. Você vai ver que na família, nos metais, é de baixo para cima. Então, quem está lá em cima tem o maior ponto de fusão e ebulição. Quem está lá embaixo vai ter o menor ponto de fusão e ebulição. Já nos ametais é o contrário, veja, ó, que é de cima para baixo. Então, quem está mais abaixo nos ametais é que vai ter o maior ponto de fusão e ebulição. Já no período, já na horizontal, que é o período, é de fora para dentro. É igualzinho a densidade. No período, de fora para dentro. Então, quem está no centro da tabela possui os maiores pontos de fusão e ebulição. Repetindo, na família dos metais, especificamente metais alcalinos, alcalinos terrosos, é de baixo para cima, vai aumentar aí o ponto de fusão e ebulição. Nos ametais, é de cima para baixo, onde os elementos que estão mais abaixo na família dos ametais possuem o maior ponto de fusão e ebulição. No período é horizontal. No período, é de fora para o centro. De fora para o centro. São quem tem o maior ponto de fusão e ebulição. Tudo bem, pessoal? Estou achando vocês muito calados. Espero que todos estejam entendendo. Energia ou potencial de ionização. Gente, essa energia ou potencial de ionização, ela tem uma definição. A definição dela é a energia mínima necessária para a retirada de um elétron, né, de um elétron no estado fundamental, de um átomo. Então, se eu quiser retirar um elétron, eu vou tirar fácil. Eu não vou gastar energia, né, chamado eletrovolt. Eu não gasto energia. Então, se eu tenho lá um flúor e quero tirar um elétron do sódio, eu vou tirar normal. A primeira retirada, natural, sem gasto de energia. Mas se vier um outro flúor e quiser retirar um próximo elétron, ele não vai conseguir facilmente. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o raio vai diminuir e os elétrons vão se aproximar. Então, quando eles se aproximam, né, vai ficar girando aqui, girando. Quando eles se aproximam, né, porque o raio diminuiu, a atração entre o negativo e o positivo aumenta. Então, para eu tirar o segundo elétron, eu vou gastar energia. Então, eu não consigo tirar. Eu não consigo tirar. Então, nós vamos notar o seguinte. Nessa energia de ionização, ou energia potencial de ionização, veja que os gases nobres eles podem participar. Então, inclusive, se for perguntado para vocês qual o elemento que tem a maior energia de ionização da tabela, sem medo de ser feliz, vocês podem dizer o hélio. Por quê, professor? Porque o hélio, no período, está mais à direita,
E na família ele está mais alto, tá vendo? Ó? No caso aqui dos gases nobres, ó, nós temos o hélio aqui como sendo o elemento que tem a maior energia de ionização. Ou seja, o elemento que vai retirar o primeiro elétron facilmente. Embora ele não precise. Por quê, professor? Porque ele é um gás nobre. Os gases nobres, crianças, eles são estáveis. Todos eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Nós vimos muito isso. Cada família tem uma quantidade de elétrons de valência. E quando se fala de ligações químicas, nós temos que relacionar o seguinte: todo e qualquer elemento ele quer ser um gás nobre. E para ele ser um gás nobre, ele precisa se ligar a outros elementos. Ou a si mesmo, né? No caso, um exemplo aí do oxigênio, do hidrogênio, do nitrogênio. Então, eles conseguem se ligar a eles mesmos, a elementos da mesma natureza, né? E formando ligações que nós conhecemos como ligações covalentes, que é o nosso próximo conteúdo relacionado a ligações. Então, aqui, você vai notar que no período, a identificação e a classificação de uma energia potencial vai estar da esquerda para a direita. Vocês notam que ela é totalmente o oposto do raio atômico. Porque o raio atômico era como? Era da direita para a esquerda, de cima para baixo. Aqui na energia de ionização vai ser da esquerda para a direita, de baixo para cima, com ênfase em que os gases nobres participam dessa propriedade. Eu posso fazer a classificação de um elemento nobre como tendo energia de ionização participante, mas isso só se ele quiser. Então, se eu perguntar para vocês qual é o elemento que tem a maior energia de ionização na tabela periódica, vocês vão dizer para mim que é o hélio, porque o hélio está mais à direita da tabela, está mais acima, né? Mais à direita, está mais acima. Então, eu posso classificá-lo dessa maneira. Um detalhe importante, que é uma espécie de informação para vocês. Os elementos que têm maior energia potencial de ionização são os ametais. Então, todos os ametais são quem dominam aí na energia de ionização. Todos eles, trocando em miúdos, são quem tem capacidade de retirar elétrons. Nós vamos ver agora em eletronegatividade. E vocês vão ver lá na eletronegatividade que eles têm a mesma característica dessa de energia de ionização. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. A diferença é que os gases nobres não participam na eletronegatividade. Lembrando que essa aula está sendo gravada, tá, gente? Então, caso você necessite, vocês vão lá no sala de aula, vão ver a aula, vai estar lá especificada a aula que foi dada hoje. Tudo bem? Observação aqui, ó. A energia de ionização aumenta a cada elétron removido. É o que eu falei. Você tem aqui um flúor, vai tirar o primeiro elétron do sódio. Então, o sódio aqui que não está esperando, mas o cara vem e tira um elétron dele. Então, o flúor vem e tira um elétron dele. O que vai acontecer com o raio dele? Vai diminuir, né? Então, tem outro elétron aqui, ó, que ficou mais próximo. Aí chega um outro flúor. Olha, vou lá, vou tirar o elétron dele. Então, o outro flúor vai tentar. Só que quando ele tenta tirar, daqui é o primeiro, ó. O primeiro, gente, ele sai normal, fácil. O primeiro elétron não tem problema, né? Já o segundo elétron vai ter um aumento, tá? Vai aumentar essa energia aqui, ó, chamada entalpia, né? Ó, que é o ΔH. Então, essa energia aqui vai aumentar. Então, para eu retirar esse valor aqui, ó, vai haver um gasto de energia grande, né? E isso vai para todos os outros. Para a terceira, para a quarta, a energia de ionização vai aumentando cada vez mais. Então, quanto mais elétron eu tento tirar, maior vai ser a energia que eu vou gastar para poder fazer esse procedimento. Tá? Isso é energia de ionização, gente. Ok? Isso é a classificação direta de energia de ionização. A eletronegatividade, como eu falei para vocês, ela se iguala muito à energia de ionização. A diferença aqui é que os gases nobres não participam. Nós vimos lá que tem maior energia de ionização, o hélio. Já aqui, ele não participa, ele não faz parte, ele não quer tirar elétrons. Ele não necessita, porque o que vem a ser a eletronegatividade? A capacidade que o átomo apresenta em atrair elétrons, eles não precisam mais. Os gases nobres já possuem 8 elétrons, então não precisa atrair elétrons para ele. Tá? Ele pode retirar, como vocês viram lá, na energia. Mas só por maldade, ele não precisa disso. Já são estáveis. Tá? Então você vai notar que é muito parecido com quem? Com a energia de ionização, que é de quem? Que é da
direita para... Não, perdão, da esquerda para a direita e de baixo para cima. E notem que, se eu perguntar para vocês em prova qual é o elemento mais eletronegativo, vocês vão dizer sem medo de ser feliz que é o flúor. Ele é o mais. Tá? Não é mais o hélio que nós vimos lá na energia de ionização. Aqui é o flúor. Ele é o mais eletronegativo. Então é ele, é o flúor, que tem a capacidade de retirar elétrons. Então ele é que vai retirar os elétrons. Tá? É o flúor que faz isso. Ele está mais à direita da tabela, como nós vimos, ele está mais à direita da tabela, está mais acima na sua família. Então, quando você olha bem aqui para o iodo, que faz parte da família dele, está mais ou menos aqui, o mais eletronegativo vai ser o flúor, né? Até porque o raio do flúor é menor do que o raio do iodo. Nós vimos que na família o raio cresce de cima para baixo. Então, se eu perguntar para vocês, qual dos dois elementos aí, dos ametais, quais tem o maior raio? Aí tem gente que vai dizer assim, professor, nenhum, porque eles são ametais. E nós sabemos, e eu vi numa videoaula, que o raio atômico está muito característico, né, do aumento do raio atômico, muito característico aos metais. Gente, tudo bem, você não está errado em falar isso, não. Mas se eu estou fazendo um parâmetro na família, eu vou ter que lembrar que na família o raio atômico cresce de cima para baixo. O crescimento é de cima para baixo. Eu vou olhar que quem está no topo das famílias, aqui ó, o oxigênio, aqui o nitrogênio, o carbono, enfim. Quem está no topo das famílias, todos eles têm um raio pequeno. Se fosse mostrar para vocês um gráfico só de raios, você ia ver que os raios são totalmente distintos, de cima para baixo. Então o flúor tem o menor raio. Nesse caso o iodo tem um raio maior. Consequentemente, se ele tem um raio maior, ele não vai ser mais eletronegativo que o flúor. Tá? Então o flúor, por ter o menor raio de todos, em relação aos demais, ele é o mais eletronegativo. Então, a eletronegatividade está relacionada com raios pequenos, ou seja, com ametais. Tá? Está relacionado com os ametais. Então, todos os ametais têm essa capacidade de atrair elétrons para si, de haver a atração de elétrons para a sua nuvem eletrônica. Então, são todos os ametais que fazem isso. Tudo bem, crianças? Alguma pergunta? Nenhuma? Minha garganta já não é mais a mesma. Nenhuma, ninguém te pergunta, ninguém tem dúvida, ninguém tem curiosidade, ninguém quer saber nada. Ninguém... Então, posso prosseguir, né? Alguém está falando. Vamos lá, Miguel. Então, prosseguindo aqui. Eletropositividade. Vocês notam o seguinte. A eletropositividade é o oposto do que nós vimos da eletronegatividade. Voltando aqui, ó. Olha a negatividade como é que é, ó. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Olha a eletropositividade. Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Parece muito com quem? Com um raio, né? Ó. Parece muito com um raio. E nós vimos que o raio é condição de quem? Dos metais. Então, a eletropositividade também é condição de quem? Dos metais. Então, todos os metais são eletropositivos, né? À toa que todos eles formam cátions, né? Todos eles têm carga positiva quando se transformam em um íon, né? Então, todos eles são positivos quando se transformam em íons. Então, veja. Vamos que eu perguntei para vocês lá, quem seria o elemento com maior raio atômico? E vocês me responderam o França. Por que o França? Porque está mais à esquerda, está mais abaixo da tabela. Né? Eu posso também relacionar aí a eletropositividade. O que vem a ser eletropositividade? A tendência em perder elétrons, gente. Um quer perder, o outro quer ganhar. O que quer perder quem é? O cátion. O que quer ganhar é quem é? O ânion. Então, o cátion perde, o ânion ganha. Até uma dancinha. O cátion perde, o ânion ganha. O cátion perde, o ânion ganha. O cátion positivo, o ânion negativo. Não tem como errar isso. O cátion vai perder, o ânion vai ganhar. Lembre-se sempre disso. E os cátions são os metais. Os ânions são quem? São os ametais. Então, quando você enquadra essa ideia, você não perde questão relacionada a propriedades periódicas. E você vai saber o seguinte,
que os eletropositivos são os metais, então estão todos aqui à esquerda da tabela. Os eletronegativos são os metais, então estão todos à direita da tabela. É assim que você vai ter que verificar. Então, veja. Aqui tem o maior, quem é o mais eletropositivo, é o França. Porque ele está mais abaixo, está mais à esquerda. Do mesmo jeito que ele tem o maior raio. Então, quanto maior o raio, maior a eletropositividade. Maior vai ser a capacidade de perder esse elétron. Né? Então, veja, na observação, eletropositividade ou caráter metálico é a propriedade oposta à eletronegatividade. Nós vimos isso. Os gases nobres também não entram na regra de eletropositividade. Porque eles não precisam e não querem perder elétrons. Por que eles vão perder elétrons se para eles se estabilizarem, serem nobres, né? Serem nobres, eles precisam ficar com 8 elétrons. Então, para que eles vão perder elétrons? Não existe essa necessidade. E outra, não tem qualquer elemento capaz de retirar um elétron específico a um gás nobre. Não existe. Tá? Não existe um elemento da tabela periódica capaz de retirar elétrons de um gás nobre. Ninguém. Tá? Eles tentam se igualar a eles, aos gases nobres. Tudo bem? Nós estamos quase chegando ao fim do slide. Então, não esquece. Eletropositividade da direita para a esquerda, de cima para baixo. Eletronegatividade da esquerda para a direita, de baixo para cima. Né? Energia de ionização do mesmo jeito, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Enfim. Então, são informações que vocês precisam ter sempre à mão, né? No caso, próximo de você, para quando você se deparar com questões relacionadas às propriedades, você poder acertar tranquilamente. O volume atômico, que, se eu não me engano, é o último slide. No volume atômico, o volume é ocupado por 1 mol de elétron, lembrando que 1 mol, você deve ter visto isso com Titio dos Anjos, né? Aqui é 1 mol, e ele corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Isso é uma correspondência chamada Avogadro, é o número de Avogadro, né? Em determinadas condições de pressão e temperatura. A variação periódica do volume atômico é a seguinte: nos períodos e no volume atômico aumenta do centro para as extremidades. Nas famílias, cresce de acordo com o número atômico. Então, se eu vou aumentando o número atômico, vou aumentando esse volume, né? Aumentando o número atômico, vou aumentando o volume. No período é que é diferente, né? No período está aqui, a variação do volume. A seguir nos períodos, o volume atômico aumenta com o centro, né? Então, veja que o pessoal que estava no centro, lá na densidade no volume, lembra? Densidade é para o centro, de fora para o centro. No volume é o contrário. Por quê, professor? Porque você vai lá na formulazinha. Densidade é igual a massa sobre o volume. Lembra disso? Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, quando você olha para cá, isso está dizendo para mim que eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quando eu aumento a densidade, eu diminuo o volume. Quando eu aumento o volume, eu diminuo quem? A densidade. Então, se lá, na densidade que nós vimos, na densidade atômica nós vimos que é de cima para baixo, né? Também, de cima para baixo, mas da extremidade para o centro, aqui é o contrário, aqui é do centro para a extremidade. Justamente porque densidade e volume são inversamente proporcionais. Então, se você lembra isso do que eu falei, que densidade e volume são inversamente proporcionais, você não erra questões relacionadas a essa propriedade. Você não vai errar, não vai confundir com densidade. Tá? Você não vai confundir com densidade. Tudo bem? Estou recebendo a mensagem aqui do meu fone que está descarregando. Eu vi a mensagenzinha aqui, ó, vai descarregar. De novo falou aqui para mim. Enfim, aqui no volume é de cima para baixo na família, no período de dentro para fora. Volume de cima, período de dentro para fora, ok?